Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tite, essa avaliação que você fez hoje, com essa série de 3, com 2 homens na frente, ela pode ser feita pelo outro lado esquerdo também, o Telles descendo, o Militão indo na frente, e essa saída é uma saída para início de jogo, numa Copa do Mundo, ou isso é só uma avaliação para um jogo mais complicado que seja? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Eduardo. Ela é uma avaliação que nós temos utilizado e bem observado, ou ela é com o lateral esquerdo fazendo o terceiro, homem de marcação, ou ela é com o lateral esquerdo mais à frente. Então, há essa variação. Com o Telles, ele faz mais o Militão um pouco mais atrás, porque é da origem dele. Então, ele sai como condutor no terceiro homem, deixando o Telles mais como um armador, porque é a característica por dentro. Isso não quer dizer que em alguns momentos, ou daqui a pouco o espaço do jogo possa permitir, a gente possa usar 2, 3 nessas construções. Sim. Ela tem essa variação, é uma variação que a gente tem utilizado, às vezes, principalmente num plano médio, às vezes até num plano baixo. A gente vai colocando movimentos alternativos táticos para, em cima de uma pressão do adversário, nós encontrarmos rotas, caminhos para essa bola chegar melhor na frente. Sim. E é uma opção de início de jogo, essa variação sua, ou uma mudança no meio do jogo? Ela é estratégica e pode ser durante o jogo. Ela tem as duas. É aí enxergar o jogo e aonde pode, daqui a pouco, ter um espaço melhor a ser explorado. Sim. Obrigado. O time que treinou ontem hoje é o time que começa, né? Com o Militão na direita, por aí? Sim. Linha de 4 com o Militão de lateral direito, fazendo esse suporte, dando uma liberdade mais para o Telles, naquele movimento que a gente falou anterior, deixando um segundo meio-campista mais dentro do campo adversário, sim. E aí, acelerar mais o time com essa rapaziada que está aí, né? Que velocidade a gente tem na frente, é uma boa aposta. Fernandinho, eu gostaria de dizer que era minha egoístamente, vaidosamente, mas não é minha. É da característica e do talento deles. É da característica e do talento dos atletas de uma nova geração de técnicos das categorias de base que fizeram esses garotos amadurecerem, que fizeram esses garotos vestirem a camisa da seleção brasileira com tanta expectativa, com tanta responsabilidade, com alegria. Então é Matheus Cunha, é Vini Júnior, é Antony, e aí é com todos esses outros, aí é com Rafinha, Rodrigo. E se a gente Charles, que é menino. E se a gente pegar os técnicos, eu quero e gosto de reconhecer o trabalho. Amadeu, como foi importante para o crescimento do Vini Júnior. Vocês não sabem o quanto, perguntem a ele na sua formação, o quanto o Guilherme, o quanto o Paulo, o quanto Jardine, o quanto Micali fizeram esses garotos estarem aqui agora. Foram os treinadores que trabalharam com a gente nesse período, né? E sempre a gente trabalhou em consonância com eles e eles deram muito a esses garotos, né? Então veste com essa naturalidade que o Tite falou. E nesse momento de chegada apareceram essas características diferentes de externos com contra um, com velocidade, né? E essa mescla tem dado certo. Isso, para ser extensivo até um pouquinho, e eu estava olhando para os atletas ali, vendo aonde que eles se formaram. Então, é sim dos técnicos da seleção brasileira, nas categorias de base. Não sei se eu esqueci alguém. Acho que não, né? Me ajuda aí. Falamos todos. Ramon que chegou agora. Que é o Ramon que chegou agora, para eles. Mas é na formação do São Paulo, do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, de quantos atletas, quando a gente olha para eles, presidente, e a gente vê a origem, quantos eles têm. Corinthians, Grêmio, Inter. Aí quando eu comecei a observar, assim, eu digo, onde é que eles se formaram? Aí eu tentei, confesso que é uma curiosidade minha até. Eu vou perguntar onde é que eles... Então aí tem que enaltecer. A gente critica tanto a formação, então vamos ser verdadeiros. Quando tem que elogiar, vai elogiar. Está aqui o reconhecimento público das categorias de base dos grandes clubes que proporcionam esses atletas desse nível então, também. Tite, é importante nessa formação no Brasil, mas a gente reconhece que também é importante o atleta estar jogando na Europa. Qual seria, assim, o momento ou a idade ideal para ele completar a formação no Brasil e ir jogar na Europa? Interessante, dá churrasco, essa daqui dá para a gente debater bastante. Sabe por quê? Porque no meu tempo,
os atletas não saíam muito para a Europa. Então, o nível técnico do Campeonato Brasileiro era lá em cima. E aquele jogador que era, por vezes, era médio, ele tinha que estar o nível de exigência muito alto. O nível de competição da sua formação era muito alto. Agora, então, essa é uma evolução dentro do Campeonato Brasileiro. A outra é que vem para a Europa e também as grandes marcas potencializam, evoluem, faz com que o atleta cresça, esse intercâmbio, e até essa naturalidade maior. A seleção brasileira não joga contra o europeu, mas eles jogam o tempo todo. Tite, o quanto pode influenciar um sucesso da utilização do Militão ou de um outro zagueiro, um jogador múltiplo pelo lado direito, na não convocação de um lateral específico para a Copa do Mundo? O lateral, o Militão jogou e tem DNA de lateral. E vou pegar as palavras do Ricardo Rocha para balizar, quando ele fala assim, quando eu vou lá no São Paulo, assim, nós temos um lateral que joga muito. E aí fui falar com o Militão, ele disse assim, foi ali onde eu me destaquei. Versatilidade. Versatilidade é importante, e ele tem. Quanto pode significar isso na Copa, ele ser convocado como lateral e abrir vaga para um outro zagueiro, vamos dizer assim? Campo fala. Campo fala. Rubens da Itatiaia, você estava comentando sobre crescimento. Você vê o time chegando maduro para a Copa do Mundo, apesar de jovens? Boa pergunta. Há um aspecto emocional muito forte no Campeonato Mundial. Estou olhando para todos vocês porque vocês têm a dimensão exata do quanto a pressão psicológica. O professor Rui Carlos Osterman, quando eu conversei com ele, gaúcho, ele disse assim, Tite, na Copa do Mundo, tudo que tem de pior ou de melhor no ser humano veio para fora porque o nível de competição é altíssimo, é o máximo. Que a gente tenha a responsabilidade da camisa amarela, mas também tem a alegria e o prazer de equilibrar esses dois fatores. Me ajuda aí, parceiro. Eu estava pensando nessa pergunta, é uma pergunta interessante, pensando aqui, esses meninos que a gente citou, a maioria deles jogam em grandes clubes da Europa, disputam grandes campeonatos, Champions League, campeonatos nacionais, ligas importantes, né, e tem enfrentamento com esses atletas europeus, que também têm jovens, né, se a gente pegar equipes como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Espanha, que são as principais equipes, como a França, atual campeã, são equipes que têm muitos jovens também. E a gente tem trazido esses atletas em competições como as eliminatórias e em jogos amistosos importantes que a gente fez agora nesses últimos jogos com equipes que estarão na Copa e agora novamente, né, e dentro de um processo de trabalho diário com o crescimento. Então a gente tem trabalhado mentalmente eles também, né, e eu particularmente não vejo problema. E para mim o ganho que a gente teve é a relação dos atletas mais experientes, né, Alisson, Casemiro, Thiago Silva, Dani, Marquinhos, Neymar, com esses atletas, né? É uma relação muito boa que completa e fortalece eles. Então eu não vejo problema, não. Acho que eles vão estar preparados, sim. Está sentindo jovem na sua segunda Copa do Mundo? Está com tanto jovem, tanta velocidade, o negócio está diferente, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo em paz, cara. A cada dia eu quero terminar o dia e me sentir em paz. Talvez a maior vitória que eu tenha na minha vida é me sentir em paz de ter feito o meu melhor trabalho possível. De ter, em termos humanos, em termos profissionais, dar o meu melhor. Isso me gera paz. Isso. Se isso vai ser gerador do título, não sei, mas me deixa feliz. Que eu me... Não, eu que... Recentemente, Tite, Juninho e César Sampaio visitaram Zagallo. Que tipo de inspiração ou energia ganharam de Zagallo nesse momento importante? Eu não sei se para ele foi tão bom, mas para nós foi. E vou te dizer... tanto o Juninho quanto o César, eles poderiam falar, César, vem para cá e coloca para mim, faz favor, o teu sentimento. Eu vou sair aqui para o César entrar. Eles não me levaram nessa conversa. Só foram ex-atletas, ele dizia assim, ó, ex-atleta.
Boa tarde a todos. Foi uma pergunta aí que cabe uma reflexão, né? Por tudo que ele significa para o futebol brasileiro, a alma do futebol brasileiro. Quando eu penso assim, né, em termos de conquistas, é inevitável a gente associar todas essas conquistas ao Zagallo. E algumas lições eu tiro da conversa, né, principalmente para mim mesmo, né, de que o Tite até comentou com ele, assim, eu posso ser você pode ser meu mestre. Ele, não, eu já conheço o peso dessa cadeira, eu não tenho mais saúde para isso. E dentre tudo, não é redundante, mas mais ou menos aquilo que o Tite acabou de dizer, né? De você fazer o seu melhor. Acho que você está em paz consigo mesmo, sabendo que você está a cada dia produzindo o seu melhor. Penso que o caminho para uma conquista da Copa do Mundo vai por isso, né? Você ter várias conquistas diárias que o leva até esse topo, né? Até essa glória. Então foi uma manhã inspiradora. Eu sou um admirador, né, da pessoa do Zagallo e trouxe muita energia para mim, para o Tite, para o Júnior, né? E a gente está compartilhando com vocês, brasileiros, e com os garotos também aqui. Reverenciando o mestre. Ele é mestre, ele é um visionário, ele estava à frente do seu tempo. E ele, na escola brasileira, ele tem que ser colocado e admirado. E eu coloquei, mestre, assume, eu sou teu auxiliar. Ele olhou para mim e disse, estou fora. Espera aí, vamos voltar à formação original. Compartilha, conta essas histórias, porque... Foi bem, futsal. Conta essa história porque ela gera conexões com o público que pode entender um pouquinho daquilo que é o Zagallo, daquilo que é a história. Às vezes tem garotos que não conhecem toda a história, um legado extraordinário que ele deixou para todos nós. Tite, compartilha com a gente o que você espera poder testar do teu grupo, especificamente nesse jogo contra a Gana. Você montou uma formação bem ofensiva para enfrentar uma seleção de características ofensivas também. O que você quer observar especificamente nesse jogo, testar nesse jogo? Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Toda vez que se foge desse patamar, a gente corre risco. Então, ele é equilíbrio. Por quê? Aí tu colocar assim, ó, o Paquetá é um segundo meio-campista que te traz um senso de criatividade. Mas, ao mesmo tempo, ele te traz um lateral direito que te dá um equilíbrio defensivo. Então, ela é criação e gol, o nosso objetivo. Mas ele é ter, ao mesmo tempo, consistência. Nesse equilíbrio, está mais próximo uma equipe de vencer. E a gente, só para completar, a gente usou durante uma parte do jogo contra o Japão, nosso último jogo, essa formação, né? O Paquetá e Neymar para um pivô, que era o Richarlison, e o Militão como lateral. No segundo tempo, se eu não estou enganado, boa parte ou quase todo o segundo tempo. E a função de um meia ao lado do primeiro meio-campista, a gente usou contra o Paraguai. Então, são observações que a gente busca para alternativas de jogos, né? Nesse sentido. É uma continuação de observação, de oportunidade, a gente olhar estratégias. A gente tem pouco tempo com os atletas, né? E tem pouco tempo, poucos jogos, então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Então, é dar continuidade a isso, nos treinos e nos jogos. Você uma vez brincou que expressão do Rio Grande do Sul, de faceiro, né? Esse é o time mais faceiro que vocês têm, assim, e você está buscando um equilíbrio que todos ajudem na defesa também, né? Esse jogo agora. Sim, equilíbrio. Eu não eu sou faceirinho, o Zé sabe, assim. No Sul, eu fui campeão gaúcho com o Caxias, jogando com 4-3-3. Então, ganhando de 3-0 do Grêmio, de Ronaldinho, pô, então, mas não é estabelecer um ponto de equilíbrio que tenha na equipe, ou ser campeão com o Grêmio contra o Corinthians, com 3-1 dentro do...
Com o Corinthians sendo campeão brasileiro, batendo todos os recordes de número de vitórias, de saldo de gols, de vitória fora, de vitória dentro, só batido em 2019 pelo Flamengo. Mas qual é que era a premissa? Qual é que é a ideia? E aí te trago, qual é que é a ideia de futebol? A ideia é de equilíbrio. Criação ofensiva, mas ter consistência. Né? E ela passa também por isso. É uma oportunidade, linkando as duas perguntas que foi feita anteriormente, para ter esse ponto de equilíbrio. Queria te fazer duas questões. A primeira, para aproveitar isso, e talvez com pouco tempo que você tenha para trabalhar até a Copa, dois ajustes que vocês precisam fazer. Tanto o Vinícius como o Neymar jogam atrás de um atacante nos seus times, mas não com um jogador entre eles, né? O Vini mais aberto, o Neymar mais por dentro. E você está tentando ajustar os dois juntos com um 9 mais à frente. E outro que é o ajuste para retomar a bola, né? Se dá tempo até a Copa do Mundo de fazer com que esse time consiga se ativar a ponto de não ter que correr 40, 50, 60 metros para trás para recuperar a bola e recuperar lá na frente. Essa pressão imediata é uma característica nossa desde o início. Essas partes táticas que a gente está observando. Então, é um jeito, é uma forma para nós termos uma média de 60% de posse de bola, mas tem que estar associado, não adianta ter posse de bola se tu não finalizar. E também o número de finalizações, elas têm que ser precisas. Então, aí é sempre números que tem que se moldar, tem que se ajustar. Finalização de dentro da área, mais ainda. Então, dá para trazer estatística e a gente fazer um arsenal. Em termos de fase defensiva dos externos, o Vini deu uma entrevista muito interessante algum tempo atrás. Ele disse assim, eu baixo mais no Real do que na seleção. Sabe por quê? Porque a pressão imediata ela é de correr para frente, de retomar a posse de bola. E, por vezes, estrategicamente, o Real baixa as suas linhas e até cria esse espaço para ele. Então, ele usa os dois, tanto aqui quanto no Real, mas um pouquinho mais aqui agressivo, talvez esse retorno dele pelo lado, que é característica dele, posicional, como o Ancelotti falou, nada de extraordinário. O Neymar, ele joga num 5-2-3 pelo lado esquerdo, com o Mbappé na frente e com o Messi de articulador pelo lado direito, eles dois fazendo. E o oitavo jogador que normalmente baixa é ele. Aqui ele fica um pouco mais livre, aqui ele fica um pouco mais aberta o processo criativo dele. Acho que foram esses 3 itens, né? Eu queria te fazer uma outra questão, era só sobre uma coisa que você falou, que a Copa do Mundo pode despertar o melhor e o pior dos jogadores, ou das pessoas, né? Das pessoas, de uma maneira geral. Claro que eu não vou pedir para você comentar a França, mas a gente está vendo na seleção da França agora um problema de patrocinador e de foto e de valor de direito de imagem. Vocês têm essa preocupação de que não deixar que todo esse coquetel exterior chegue dentro do vestiário da seleção? Olha lá o Juninho que pode responder lá. Sim, temos. Juninho, o presidente, tá aqui, tem todo um... Eu estou falando para ele porque a gente tem autonomia. Juninho. Não, só o foco é a Copa do Mundo, né? Então, as questões externas, a gente sabe, às vezes até são obrigações, né, contratuais, mas a gente procura minimizar o máximo possível. Então, o jogador, principalmente no período de Copa do Mundo, ele está só focado em jogar futebol. Essa é uma Copa de exceção, pela primeira vez acontecendo nessa época do ano, no meio da temporada europeia, com menos tempo de preparação, e com jogadores muito próximos da Copa do Mundo, expostos a partidas muito importantes, de muita competitividade. Eu imagino que vocês têm uma preocupação enorme com a saúde física deles até lá, até o momento da convocação. E aí eu faço um recorte para o momento hoje ali do treino, que ficou todo mundo preocupado quando o Neymar caiu ali com um corte no joelho, mas até entender que era um corte no joelho, ficou todo mundo assim meio sem fôlego. Você fica sem fôlego com frequência, chegando tão perto na Copa do Mundo, quando algo assim acontece? Eu fico cuidadoso na expectativa, humano, eu não sou super-homem, eu tenho as minhas ansiedades, eu tenho dor de cabeça, eu não durmo direito, eu sou um ser humano igual. O que eu tenho é uma preparação, estudos ao longo da minha vida toda, Marcelo. Eu tenho a experiência, mas é inevitável eu ter esses mesmos sentimentos que tem.
essa atenção, sim, mas também a naturalidade. Tem aí uma equipe médica que pudesse. Eu até achei que tivesse sido, falei com o doutor, que tivesse sido uma pancada de ligamento, que tivesse estressado o ligamento. A gente, quando bate na ponta do pé, gira e pudesse ter batido. Ele disse, não, Tito, foi na hora que o Fabinho contou, ela teve um corte. Ele disse, aí colocaram, pô, incrível, a imprensa sabia antes da gente. Eu digo, claro, eles botam uma lupa assim, fazem um zoom, zoom, não é assim? Aí, para já vocês já deram o diagnóstico antes do que a gente. O que a gente pode controlar e que a gente tem controlado muito bem é manter um grupo de 45, 50 atletas, sempre trabalhando, sempre mantendo Perfeito, contato, né? Todos os jogadores aí, a volta do Everton Ribeiro, a convocação do Pedro, que já esteve com a gente sempre ficou mantendo contato com esses atletas e atentos a isso, né? O Lodge não vinha vindo o Lodge não veio por isso, não veio por aquilo. A gente estava trabalhando os outros atletas também. Hoje o Lodge está aí porque a gente perdeu 2 atletas para esse jogo. Então, também estava na concorrência, e também estava trabalhando, e também tinha modificado de clube para estar na vitrine para vir para cá. Então, esse ciclo de 4 anos nos deu essa condição, a gente ter trabalhado com mais atletas, não só nos treinamentos, na época a gente fica reunido, mas também quando esses atletas não estão com a gente, visitando os clubes na Europa, visitando os clubes aqui no Brasil, como a gente falou na convocação. Tite, falar para o jogador que ele vai para a Copa do Mundo é mole, né? Às vezes você nem fala, ele vai ver a convocação no vídeo e ele está na Copa do Mundo. E como falar que ele está fora da Copa? Se é que você fala com o cara. Eu vou te dizer assertivamente aquilo que antes de nós conversarmos hoje eu falei para todos os atletas, porque ela tem também um cunho de respeito profissional. Eu para gerar conexão com os atletas, quando nós estávamos conversando, eu vou... E para gerar essa conexão com vocês, para entender qual é que é o nosso diálogo e com o torcedor, antes de começar o trabalho, e uma análise que a gente fez do treinamento de ontem, eu disse assim, eu fui um ex-atleta. Parei com 27 anos, tive umas 8 cirurgias, era de uma qualidade média, um bom jogador, nada mais do que isso. Fui 2 Libertadores. Vocês sabiam que eu tinha jogado futebol? Aí uns brincaram assim, talvez alguns nem saibam. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero gerar uma conexão com vocês. A conexão é o seguinte, eu sei o sentimento de vocês. Eu sei quando vocês são escalados para jogar, que tem o prazer, e aquele que fica no banco. E eu quero fazer o que eu aprendi e que Carlos Alberto Silva me ensinou, que Pedro Pires de Toledo me ensinou, que uma série de profissionais disseram assim, respeita o ser humano antes e treina ele igual. Eu digo, eu vou treinar vocês, e é obrigação da comissão técnica, e mais que uma obrigação, é um prazer a gente preparar todos vocês. Nós vamos fazer o trabalho tático, depois o enfrentamento, e depois quem não fez vai fazer o trabalho tático. Todos vão fazer iguais. Esse é um sentimento, essa conexão com eles. Então, posso escolher a titularidade? Sim, ela é humana. Posso escolher os 25, os 26? Sim. Mas todos vão estar acompanhados e todos vão estar respeitados. Tite, o início de temporada do Neymar é muito bom. É o melhor início de temporada dele na Europa. Fisicamente ele está muito bem. Foi elogiado no Paris Saint-Germain por iniciar a pré-temporada antes da data marcada. Os números mostram isso também, da parte física do Neymar. Eu queria saber a sua impressão deste início de temporada do Neymar, deste reencontro com ele nessa última data FIFA antes da Copa do Mundo. O que você tem a dizer? Parabéns, Neymar. Parabéns, Ricardo Rosa. Parabéns, PSG. Parabéns, Fábio Masseredjan. Talvez nessa escala de importância, desses todos, depois chega a nós, porque ele é fruto de toda essa sequência de preparação para que ele tenha o desempenho. Desempenho técnico de atletas extraordinários, excepcionais, eles são também de quanto tu rapidamente tu pensa e rapidamente tu executa. A rapidez de raciocínio e execução elas têm que estar em sintonia. E ele está. Está fazendo diferença. Ele tá jogando pra caralho, não sei se diferença.
Está jogando muito. Nesse assunto Neymar, que você falou, talvez na pergunta do Marcelo sobre o papel tático dele agora com o Gautier, eu queria saber se você sente ele esse ano, nesse início de preparação para a Copa, mais focado, diferente dos outros anos. Ele está com 30 anos de idade, teve uma última Copa que teve a lesão, ele chegou talvez nem nos melhores condições físicas. No Brasil ele era muito jovem e acabou se machucando também no meio da Copa. Queria que você falasse um pouco do papel do Neymar, se você sente ele diferente nessa Copa, talvez por ser a última numa idade de quem possa estar em alto nível. É muito difícil a gente fazer comparações com etapas. Eu tenho muito cuidado. Analisar a seleção de 2018 para agora de 2022 é cruel. Analisar uma seleção que foi campeã com o Juninho e analisar que foi vice com o César Sampaio é muito cruel. Cada característica, cada momento, cada circunstância ela tem diferente. Eu posso te falar do momento. O momento ofensivo, tendo bastante opções assim, tornou a equipe mais leve, mais arrojada, mais agressiva, mais cara de audácia, de drible, de finta, com respeito ao adversário. Mas é a característica que ela tem, ela vai dar caneta, ela vai procurar o gol, ela vai fazer isso, procurar o gol, porque é o jeito dela. Esses jogadores todos são assim, do meio para frente eles são assim. E aí tá equilibrando com o Ney nessas características semelhantes com a dele. O Vini tem semelhantes, o Antony tem semelhantes, o Rafinha tem semelhante. Rodrigo com o jogo mais construído, mais apoiado, mais semelhante também da criatividade, do talento. Assim, tu olha para ele, hoje no trabalho tático eu falei assim, a tua não é bola longa, a tua jogada combinada com o Firmino, porque a jogada do talento, da jogada curta, da rapidez de raciocínio e da reprogramação de jogada. Então, eles têm nessa construção aí ofensiva, talvez dividindo protagonismos, né? Tá bom assim. Tá bom. Você dizia até justamente dessas características, né? Como por exemplo, o Antony, quando esteve aqui, falava muito até do drible que tem o jogador brasileiro e como algumas vezes acaba sendo interpretado de alguma outra forma, principalmente aqui no futebol europeu. E claro, a gente teve agora recente um episódio de racismo envolvendo Vinícius Júnior, que depois se posicionou, muitos jogadores da seleção brasileira mandaram mensagens publicamente apoiando ele. Queria saber um pouco como você viu agora eles se reunindo aqui, estando juntos diante dessa situação, porque até o Antônio ainda falava isso um pouco, às vezes tem jogador que dança, mas aí não é problema. O brasileiro parece que às vezes é um problema. Queria saber um pouco como você vê isso repercutindo, como vocês trabalham muito com isso na seleção. Eu demorei para me manifestar publicamente e eu não tenho por hábito fazer essa manifestação. Você está com ela, Vini, aí? Então eu vou reproduzir. Obrigado. Eu não tenho por hábito e eu só o fiz depois que eu tive o consenso e a anuência de toda a comissão técnica da seleção brasileira. E ela é sempre respeitosa ao adversário. Agora, ela é também de Vini, que você, e aí não é só o Vini, todos os atletas, e eu coloquei isso, nós passamos para eles também. Vini e todos os atletas, que vocês sigam levando o seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe, e siga sendo você em sua essência, sempre. Essa é a essência. Ela é da alegria, da vibração, da comemoração. No jogo, e aí eu mostrei o jogo, no jogo contra o Chile, no Maracanã, eles fizeram a dancinha juntos. E não teve, e não há desprezo em relação ao adversário. Não há. Não há. Não há. Quando teve o gol lá contra a Bolívia, os últimos 2 jogos, teve dança do pombo com a dança do com pombo com eles. Tá? Então, e eu sei muito bem distinguir quando ele é de provocação, quando é um ato bonito de alegria, que eles sigam sendo alegres do jeito que eles são. A gente vê você falando até sobre o encontro com o Zagallo, emocionado, né, com esse seu primeiro ciclo completo na seleção brasileira.
Essa semana a gente teve uma frase do treinador do Palmeiras, do Abel, ele falando que o Danilo está em uma fase porque fez mal para ele e para a seleção. Existe esse contexto que faz mal para um jogador e para a seleção? Cara, essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo, a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras, ele se manifestou publicamente. Ele disse, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e agora eu estou retomando o meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Sim. Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi colocada. Oi, Tite, boa tarde, Kleber. A gente está fazendo uma série de documentários sobre o Thiago Silva. Então, minha pergunta é, vocês acham que ele seria um bom treinador de futebol, o Thiago? Sim. E ele faz mal para o futebol. Sabe o que ele faz mal para o futebol? Porque ele faz as coisas ser muito fácil e ela é difícil pra caramba, cara. Ele consegue tomar as decisões mais claras, lúcidas, transparentes, com um desempenho técnico impressionante. Tô sem filtro, né, cara? Hoje tu tá, tô sem tá filtro. bem. Tô sem filtro. Cara, é impressionante. Nós fomos assistir, eu e o Juninho contra o Southampton. Ele perdeu, né? 2-1. Incrível. A capacidade, o nível de concentração que ele tem, mantendo a finesse, as percepções. Aí o Juninho falava, aqui, ó, o time está atacando, lá do outro lado ele está aqui, ó. Ele coordenou o lateral direito, ele trouxe para o lado. Eu digo, sim, a gente observar. E sabe o que ele fez? Nós queríamos conversar com cada um deles que nós fomos assistir, porque é praxe. Sabe o que ele fez? Ele priorizou a recuperação dele no clube e não veio tomar café conosco. E tá certo, e eu falei para ele, tu tá certo, não tem nem que falar com o homem lá e com o Juninho. Vai lá priorizar o teu trabalho. E deixou na mão, e tá certo. Você convocou ele depois disso? Claro! Porque ele priorizou aquilo que era mais importante que o nível de performance dele. Como é que ele está fisicamente agora? Isso é o Fábio que pode. Isso é o Fábio e o Tiago que pode falar mais a detalhes, mais aprofundado. Depois eles podem te dar um. Depois entrevista o Fábio para o documentário.